capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu não vou fazer isso, mas se eu lesse todo o capítulo 17, seria muito significativo. Porque essa é a oração feita por Jesus, pedindo unidade para a igreja, pedindo ao Pai unidade para a igreja. É a maior oração registrada na Bíblia. Por aí vocês já podem começar a perceber qual é o tamanho, a importância da unidade. Outros assuntos, outras pessoas, personagens da Bíblia que oraram, temos até algum registro dessas orações, mas nenhuma com tanto detalhe, com tanta explicação, com tanto cuidado. Mas a oração feita por Jesus com respeito à unidade, ela é bem detalhada. Também é importante perceber que Jesus faz essa oração naquela semana que ele seria entregue para ser crucificado. É como que uma despedida. Ele já sabia, os discípulos não. Mas é como se ele estivesse se despedindo da terra, se despedindo dos doentes, dos problemáticos, dos próprios discípulos, da sua mãe. E naquela despedida ele vai orar a Deus, e é evidente que ele traz à tona aquilo que para ele é mais importante. Aquilo que ele entende como o mais necessário que aconteça depois da partida dele. E ele escolhe orar pela unidade da igreja. Para que os crentes, os cristãos, tivessem um amor tão grande entre si, que fossem capazes, conforme nós lemos no início do culto, de serem mansos, de serem humildes, de serem longânimes, de suportar um ao outro, sustentar um ao outro, ajudar um ao outro. Ele ora o que está no coração dele. Ele não tem um protocolo, ele não tem uma pauta de culto. Entendam que há um momento muito forte na vida do Senhor Jesus que está encarnado. Aquela experiência dele de 33 anos na terra, o próprio Deus em forma humana está terminando para nunca mais se repetir. Foi a única experiência da divindade, de Deus tomar forma de carne e habitar entre as pessoas. E sentir o que nós sentimos como homem, como espécie humana. E isso está terminando. Eu não tenho dificuldades de entender que Jesus está envolto por uma série de emoções, de sentimentos, de pensamentos, quando ele vai orar por unidade. Provavelmente, muitos líderes, muitos de nós, se tivéssemos a informação do nosso último momento na terra, escolheríamos outro assunto para orar. Mas ele ora daquilo que é mais importante, o suprassumo no entendimento para a vida da igreja. Ele ora sobre unidade. Vou ressaltar alguns versículos desse texto, do capítulo 17. Primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é o versículo 11. Uma parte da oração, onde ele diz assim: já não estou no mundo. Ele ainda ia morrer, mas ele já não está mais aqui. A mente dele, o coração dele já subiu. Ele já está pensando no lar dele, na coroa, no trono, na glória. Ele já está pensando em regressar à sua vida de Deus que ele é. Nunca deixou de ser, mas que por esse intervalo ele assumiu a forma humana. Mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, agora olha o que eu destaquei. É isso que eu quero chamar a atenção neste versículo. Guarda-os em teu nome,
para que eles sejam um. Fazendo um paralelo, assim como eu e tu somos. Assim como nós somos um. Que eles sejam um também. Agora perceba no que eu destaquei, que ele diz, guarda-os, para que eles sejam um. Eu não tenho também nenhuma dúvida, eu tenho completa certeza que na obra de Cristo na terra, tudo que foi planejado antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras, e que agora está se cumprindo com a encarnação, a consequente morte, depois a ressurreição de Jesus, eu não tenho dúvida que essa obra completa de Cristo, ela tem como cereja do bolo a unidade. A unidade é aquilo que vai dar o sabor nessa obra. A unidade é aquilo que mais vai dar visibilidade a essa obra. Ele ter um povo o seguindo, unido, em unidade, com essas características que não vou repetir e tantas outras que a Bíblia apresenta, é o que dá cor na unidade aos olhos do mundo. É o que dá cor à sua obra aos olhos do mundo. Então a unidade, ela não vem como um adereço ou um enfeite, mas a unidade vem como o fechamento da sua obra na terra. Sem a unidade, essa obra toda fica prejudicada. A encarnação, a morte, a ressurreição, perde o efeito e o valor aos olhos do mundo. É a unidade que faz com que tudo que Jesus produziu, fez como Deus que se tornou homem, tenha valor, chame a atenção. E é por isso que ele ora de uma forma muito efusiva pela unidade. Eu já disse no começo, falei que ia repetir, agora eu repito, nós não produzimos unidade. Porque se fosse para nós produzirmos unidade, Jesus não oraria sobre unidade. Ele chamaria os discípulos, os crentes daquela época, e faria um sermão para eles. E diria para eles como eles deveriam trabalhar para produzir unidade. Mas ele ora porque ele sabe que a unidade entre pessoas diferentes, de lugares diferentes, e principalmente a unidade entre pessoas que convivem, e toda convivência tem atrito, toda convivência é o ferro afiando com ferro. Toda convivência acaba gerando desgastes. Ele sabe que produzir uma unidade que passe por cima dos desgastes, das diferenças, é algo que não é humano. Não dá para fazer no sistema religioso, humano ou natural. Ele sabe que essa unidade só pode ser construída pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. É por isso que ele ora pela unidade. Mas ele ora pela unidade. E Paulo escreve que nós temos que fazer todo esforço para conservar essa unidade. Nós não produzimos unidade, mas temos o poder de destruí-la. Fala para o seu irmão, a tua língua pode destruir a unidade. Aquilo que só Deus pode fazer, que é promover a unidade, a nossa forma de falar, a nossa maneira de se comportar, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, pode destruir. E é por isso que Paulo, ele enfatiza, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Ou seja, para manter aquilo que o Espírito faz. Aquilo que o Espírito produz. Então, irmãos, nós não temos responsabilidade de construir unidade. Nós temos responsabilidade de manter a unidade. O Espírito não falha. Por isso que eu sempre acreditei que a igreja nunca perdeu a unidade. Nunca perdeu. Nunca deixou de ter unidade. A questão é que se num grupo de 1000 pessoas, 800 estão em unidade, ou 300 ou 10. A questão é essa. Se num grupo de 1000 pessoas, tem 3 preservando a unidade, ou tem 900 preservando a unidade.
É só essa. Porque se é igreja, tem unidade. Porque Deus não falha naquilo que Ele faz. E Jesus orou, então a unidade veio. Ela existe. Minha oração e clamor é para que você esteja dentro dela, conservando ela. O nosso clamor é para que a gente enxergue isso que eu estou tentando mostrar com palavras. E que cada um se posicione, não só esse ano, mas nesse ano, mas não só nele, para ser um agente mantenedor da unidade, preservador da unidade, com aquelas características que Paulo falou e outras: humildade, mansidão, longanimidade, suportando um ao outro em amor. É interessante que Jesus guarda-os para que eles sejam, guarda do quê? Para Jesus, o maior perigo que nós temos não é o diabo. Senão ele oraria e falava: guarda-os do maligno. O maior perigo que a gente tem não é a bala perdida, não é o assalto, não é a doença, não é a falência, não é a miséria. Senão, naquele momento crucial de oração de Jesus, ele oraria e diria: eu não estou mais no mundo, mas eles vão ficar no mundo. O mundo é perigoso. Guarda-os da bala perdida, guarda-os do desemprego, guarda-os da miséria, guarda-os do câncer, guarda-os das doenças, guarda-os dos problemas. Mas ele não falou assim. Ele disse: guarda-os do mal, no versículo 15. O que é o mal para Jesus? O mal para Jesus é uma igreja, é um crente que não preserva a unidade. Isso é o mal. Porque ele mesmo havia ensinado que um reino que está dividido entre si não pode subsistir, não pode prevalecer. Ele havia dito: uma casa dividida entre si vai à ruína. Então a sua obra, encarnação, morte, ressurreição, que agora precisa de uma cereja nesse bolo, que é a unidade. O grande mal é o que prejudica a unidade: a contenda, a mentira, a falta de paciência, a falta da mansidão, a falta da capacidade de ser longânimo. É isso que é o mal. E ele ora dizendo: guarda-os desse mal, que eles tenham unidade como eu e tu temos unidade, que eles sejam um. Você consegue imaginar o Pai, o Filho e o Espírito Santo brigando entre eles? E um olhando para o outro, eles têm características completamente diferentes. É a Trindade, é Deus se expressando em três formas. Não são três deuses, são três pessoas distintas que formam uma unidade. Mas o Pai faz uma coisa, o Filho faz outra e o Espírito faz outra. Cada um tem uma posição, uma função, uma missão. Você consegue imaginar um invejando o outro? Um criticando a função do outro? Você consegue imaginar um desvalorizando o outro? Não, por causa da unidade. Agora, quando nós começamos a ter posturas em palavras ou obras de diferença com um, diferença com o outro. Ai, eu não gosto daquele irmão. Irmão, se eu não fosse gostar de crente, eu não ia gostar de corintiano. Como palmeirense raiz que sou. Mas eu não tenho problema com corintiano. Aí está aí o Ricardo. Um dos meus braços direitos na igreja. E o infeliz é corintiano. Você já imaginou as pessoas que ficam com diferenças? Porque tem gente, fala para o seu irmão assim, tem gente chata na igreja. Não precisa falar nome, só falar que tem. Tem, mas o que é o padrão de chato? Eu acho que tem alguém chato pelo meu padrão, mas tem gente que pelo padrão dele está achando que eu sou chato. A falta da unidade é quando alguém, ou a falta não,
o prejudicar a unidade é quando alguém pega os seus padrões. Gente boa é assim, gente ruim é desse jeito, gente que eu engulo é dessa maneira, gente que eu não engulo é assim. Não tem... Fala para o seu irmão, me ajuda, prega comigo, fala para o seu irmão, você tem que engolir todo mundo. Você não precisa engolir o que eles fazem. Você não precisa engolir as coisas que eles fazem que estão em desarmonia com os valores da palavra de Deus. Isso você não precisa engolir. Mas a pessoa você tem que engolir, sim. E ainda passar pelo teu paladar. Dá uma mastigada nela. Precisa! Tem crente que parece que gostaria que a igreja fosse só desmilinguido. Todo mundo do mesmo cabeça, andando do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, falando a mesma coisa, pensando a mesma... Tudo desmilinguido, todo mundo de cabecinha preta. Todo mundo magrinho, todo mundo daquele jeito. Não sou eu nem é você que damos o padrão dos filhos de Deus. Deus nos fez diferentes para a glória do nome dEle. Deus nos deu características próprias, pessoais, para a glória do nome dEle. Ele quis fazer alguém bonito que nem eu e um feio que nem... sei lá quem. Ele fez tudo para a glória dEle. Ele fez para o louvor dEle. Quem somos nós para julgar a obra de Deus e dizer aquele irmão, aquela irmã... Não! Não! Guarda-os do mal. Parece que a igreja de Corinto não entendeu isso, que eles tinham lá as divisões deles. Eu gosto de Cefas, eu gosto de Paulo. Eu não, os mais hipócritas, eu sou só de Cristo, eu não gosto de ninguém. Eu sigo o que Cefas fala, não, eu sigo o que Paulo fala. Eu já prefiro o erudito Apolo. Uma igreja toda fracionada, divisionada, partidos, grupinho. Esses são bons, aqueles são ruins. Não, gente, não é assim. Não, você não vai conseguir ter afinidade com todo mundo, eu não consigo. Não vai conseguir ser amigo de todo mundo, não vai conseguir bater papo com todo mundo, não vai conseguir. Tem pessoas que a conversa é mais agradável do que outra para você, mas nada disso tem que passar ao ponto de prejudicar a unidade da igreja. Aquilo que Deus já fez. Nada disso. Guarda-os para que eles sejam um. O mal para Jesus é a desunião, é a contenda, são os partidos. Segundo versículo que eu quero chamar a atenção é o 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha lá o que eu destaquei. Lhes tenho dado a tua palavra. Quem recebe a palavra do Senhor, o que faz? Sai do mundo. E esse é o quesito básico para viver na unidade. O que é sair do mundo? É não viver segundo o padrão do mundo. Quem saiu do mundo não namora como o mundo namora. Quem saiu do mundo não negocia como o mundo negocia. Quem saiu do mundo não trata os relacionamentos como o mundo trata. Quem saiu do mundo não trata a religião como o mundo trata. Só um adereço, uma coisa lá só para a gente dizer que tem. Não, quem saiu do mundo é diferente. Então quem é que se qualifica para entrar na unidade? É quem recebe a palavra. Quem recebe a palavra, quem é que recebe a palavra? Aquele que sai do mundo. É muito fácil isso de entender. Recebe a palavra, ouve, né? Porque não recebeu. Ouve a palavra, mas não sai do mundo, tem a mesma prática, o mesmo hábito, o mesmo linguajar, o mesmo comportamento. É porque essa pessoa não recebeu a palavra. Eu tenho lhes dado a tua palavra e por isso eles ficaram diferentes. Eu tenho dado a tua palavra. Aqueles que recebem a palavra, eles passam a ser diferentes. E o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. Eu também não sou.
Eu, quando era adolescente, eu fui criado ali na Penha, no bairro da Penha, nós tínhamos uma turma, que às vezes eu falo sobre isso aqui, eu chamo de gangue, de 10 amigos. E eu fui criado dentro da igreja pela minha mãe. Mas eu, até os 16 anos, eu fazia o que todo mundo fazia. Eu ia para a igreja, porque minha mãe me levava, e eu participava mas eu saía da igreja e fazia tudo. E os meus amigos, a gangue, eles falavam, crente assim é bom. Você é um crente legal. Porque você vai para a igreja, mas você faz o que a gente faz, você vai onde a gente vai, você fala do jeito que a gente fala. Quando aos 16 anos eu tive um encontro com Deus, ou seja, eu recebi a palavra. Quando eu recebi a palavra e saí do mundo, eu não me afastei deles, mas eles começaram a me achar diferente, chato, eu já não fazia mais, eu já não falava mais, eu já não ia mais, do jeito que era antes. Porque eu recebi a palavra. É só quem recebe a palavra que entra na unidade da igreja. É só quem recebe a palavra. Porque sai do mundo. Não dá para casar igreja e mundo. Completamente diferente. É a mesma coisa que querer morar no Japão falando francês só. Ou português. Vai ficar completamente descontextualizado. É uma cultura. E na França é outra cultura. É um linguajar. É uma forma de ser no Japão. Na França é outra forma de ser, é outro linguajar. Não dá para estar... Não tem esse negócio de estar no mundo, estar na igreja. Não está. Quando eu digo estar na igreja, eu estou dizendo estar na unidade. Porque estar na igreja, espaço físico, qualquer pessoa pode entrar. E até são muito bem-vindos. A gente tem prazer de receber todo mundo. E até pode ficar aqui à vontade. Mas ser da unidade é diferente. Ser da unidade tem que receber a palavra. Eu tenho dado a palavra, eles receberam a palavra e por isso eles não são mais do mundo. Porque eles receberam a palavra. Quem gosta do mundo não gosta da igreja. Quem gosta da igreja não gosta do mundo. Quem gosta do sistema da igreja não gosta do sistema do mundo. E vice-versa. Não tem como. Não casa. Não é a mesma coisa. Não dá liga. Não tem jeito. Terceiro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês é o 21. Versículo 21, Jesus fala assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo que eu falei até aqui, tente buscar de novo na sua mente para chegar a uma seguinte conclusão. A igreja tem uma missão para cumprir na terra. E é só quem está na unidade que cumpre a missão. Jesus diz assim, que eles sejam um para que o mundo creia. A pregação do evangelho, que leva pessoas à salvação, ela é referendada pela unidade da igreja. Já pensou, você chega lá fora, na padaria, no açougue, no supermercado, com o motorista de Uber, e fala para ele de Jesus, que a vida com Jesus é maravilhosa, que ele vai ser transformado, que ele vai ser uma nova pessoa, que ele vai ser salvo, perdoado dos seus pecados, que a igreja do Senhor é um lugar abençoado, maravilhoso. E a pessoa chega aqui um dia, vem para a igreja, entra na porta, a primeira coisa que ele encontra, ele passa de lá, tem 2 irmãos fofocando na porta, falando mal de alguém. Toda aquela evangelização foi destruída. Foi acabada. A Leonor estava falando comigo ontem, eu não sei quem é, talvez esteja aqui ou não, mas de alguém que chegou na igreja, está aí há algum tempo congregando, participando, ainda não é membro, mas quer ser, ainda não é membro, né, que você falou? Ainda não, mas vai ser membro, está aí. E ela diz, o que me chamou a atenção na igreja é a forma como os irmãos amam o pastor e a esposa do pastor. Ainda bem que andaram no corredor certo, essa pessoa. Que me chamou a atenção é como falam bem, como amam, como demonstram carinho pelo pastor e pela esposa. Isso daí me chamou, a pessoa disse isso. Esses irmãos que eu não sei quem, não sei quando, mas esses irmãos que de alguma forma criaram essa impressão, eles mostraram uma unidade, que a pregação do evangelho refletiu na vida dessa pessoa por causa da unidade.
Quem não está na unidade só tem fofoca. Você viu o que o irmão fez? E aquela irmã? Sabe, tem gente que tem dom de jornalista, não conseguiu fazer faculdade e quer ser na igreja. Ou teve preguiça, ou não teve dinheiro para fazer faculdade, mas tem dom de jornalista, então quer ficar dando notícia ruim. Sabe o que aconteceu? Quando você encontra isso, fala assim, nem quero saber. Não quero saber. Sabe aquele irmão? Não quero saber. São pessoas que estão fora da unidade. Elas não vivem na unidade, porque elas estão no mundo. Elas podem até estar na igreja, mas não estão na unidade da igreja. E para concluir, o versículo 24. Jesus diz, já indo para o finzinho da oração. A oração tem 26 versículos que descreve a oração, estamos no 24. No finzinho da oração ele fala, Pai, a minha vontade, que eu quero, é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Jesus está dizendo o seguinte, vocês lembram que há pouco ele orou e falou, eu já não estou mais no mundo. E nós sabemos a verdade bíblica, que Jesus encarnou, morreu, ressuscitou, ele subiu, o Pai o coroou, deu para ele um nome acima de todo nome, ele sentou num trono de autoridade, poder e glória. E ele disse aos seus discípulos, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E na oração agora, ele diz, o que eu quero mesmo, Pai, é que eles estejam comigo. Aqueles que o Senhor me desse, para que eles vejam a minha glória. Eles viram eu nascer neste mundo. Eles viram eu crescer como homem. Eles viram eu ser preso. Eles viram eu ser crucificado. Eles viram a minha fragilidade física, a minha dor, o meu sofrimento. Eles viram eu ser maltratado. Mas o que eu quero mesmo, Pai, é que eles estejam numa unidade tão grande, tão juntos, que eu possa tê-los junto comigo aonde eu estou agora. E eles me vejam no meu trono de majestade, de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Ele não está dizendo que todo mundo vai ver ele assim. Ele está dizendo que são aqueles que estão na unidade. E por isso que ele está orando para a unidade. Esses que estão em unidade vão me ver como eu estou agora. Vão me ver na minha posição. Não mais o crucificado morto. Não mais o sofredor, mas agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que tem todo o poder no céu e na terra. É quem vive na unidade que vai desfrutar disso. Vamos clamar pela unidade. Chegando ao final da 11ª noite, só tem amanhã agora. Pastores, oficiais, subam aqui. A igreja se posicione em pé, por favor. Vamos dar as mãos. E hoje nós vamos clamar pela unidade. E clamar pela unidade é uma batalha espiritual. Hoje o clamor é em batalha espiritual. Por quê? Por quê? Eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que o inferno tem legiões de demônios designados, trabalhando o tempo inteiro para tentar prejudicar a unidade da igreja. Porque o diabo sabe que quando há unidade na igreja, nenhuma estratégia dele tem valor. Ele não impede conversão de ninguém. Ele não tem ninguém para promover escândalo. Ele não tem ninguém para desanimar outros. Ele não tem ninguém para falar mal de outros. O diabo sabe. Ele sabe que quando chega a unidade, ele fica sem ferramenta. Ele fica sem munição. Ele fica sem arma. Ele fica frágil. O diabo é forte, ele se sente forte quando ele percebe que a casa está dividida,
que o reino está dividido. Ele se sente forte, mas quando ele vê a unidade, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a unidade. Por isso é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Não fica pensando que aquele irmão fofoqueiro é só fofoqueiro porque ele gostou de ser fofoqueiro. Não, ele é fofoqueiro, ela é fofoqueira, porque tem um demônio soprando na mente dela. Aquela pessoa que... E olha, pode ser gente boa, pode ser um pastor aqui, hein? Aquela pessoa que está sempre falando mal de outro, não suporta o A, não suporta o B, o irmão tal não vale nada, o outro lá é ruim, o outro não é bom, aquele lá é uma pedra de tropeço, tem que tirar do meio, tem que acabar com esse, com aquele. Não é porque alguém quer fazer isso, é porque o diabo está soprando através de algum demônio isso na mente da pessoa. É batalha espiritual. É batalha espiritual. Para que a gente consiga olhar para o mais fraco, para o débil, para aquele que tem dificuldade, e não o trate como uma escória que a gente quer se livrar dele, que a gente quer ir longe da gente. Não, mas a gente olha para o mais fraco e fala: o que estiver em mim, eu vou tentar ajudar a sustentar esse fraco, manter ele em pé. Eu quero na minha igreja, que Deus me deu para ser pastor, e eu falo no sentido minha, não de propriedade, mas de afetividade. Eu quero na minha igreja gente ruim. Eu quero na minha igreja gente chata. Se você é chato, está procurando igreja, é aqui. Se você é ruim, é aqui. Eu quero gente errada. Se você é um errado, é aqui. Porque onde tiver chato, onde tiver errado, onde tiver ruim, e no meio disso, ou sobre isso tiver unidade, é uma grande oportunidade para ver o poder transformador do Evangelho na vida de uma pessoa. Não quero anjinho bom aqui, já tem um monte de anjo aqui. Para que eu quero gente boazinha aqui? Para que eu quero gente que seja perfeitinha aqui? Que fala bem de... Não, para quê? Quero gente ruim, gente estragada. Você conhecer gente estragada por aí, traz para cá. Aquele irmão já deu problema em 20 igrejas. Essa vai ser a 21ª. Mas aqui vai ter unidade a ponto de transformar a vida dele. Isso é batalha espiritual. Sabe o que acontece no céu? Tem uma pessoa respirando, pode ser o maior bandido, o maior criminoso. O desejo de Deus é que ele seja salvo enquanto está respirando. Porque Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Ele não nos criou e não criou ninguém para ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para as pessoas, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vai para lá quem quiser ir. Mas enquanto alguém está respirando, Paulo escreve a Timóteo: o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E quem está na unidade compartilha do coração de Deus. O clamor é forte, é batalha espiritual. É batalha espiritual. Não é lutar contra fofoqueiro, contra partidarismo. Não é lutar contra pessoas, é lutar contra os demônios que promovem essas coisas. Levanta a sua voz ao Senhor e começa a clamar pela unidade. Jesus orou pela unidade, e nós estamos aqui para clamar pela unidade. Oh,